Nesse vídeo, nós vamos começar a falar sobre drogas que atuam no sistema parasimpático. Então, nós vamos começar falando primeiro dos agonistas colinérgicos, ou seja, drogas que ativam os receptores colinérgicos. Pode ser muscarínico ou nicotínico, como já foi falado em outros vídeos. Como essas drogas imitam a ação da acetilcolina, elas também são conhecidas como drogas colinomiméticas. Como elas também imitam a ação do parasimpático, também são conhecidas como parasimpatomiméticas. Mas antes de falarmos dessas drogas, é importante a gente entender como que ocorre a transmissão colinérgica. Então vamos lá. Nessa ilustração está mostrando justamente isso, como que ocorre a transmissão colinérgica pelas terminações do sistema parasimpático e de outras regiões do corpo. Então, para que a terminação nervosa libere acetilcolina, ela primeiramente vai ter que sintetizar essa acetilcolina. E como que isso acontece? Um aminoácido chamado colina, que o nosso próprio corpo fabrica, mas também pode ser obtido através de uma alimentação com proteínas. Essa colina vai entrar, vai ser levada para o interior do neurônio através de uma proteína transportadora, junto com sódio. E dentro da terminação nervosa, dentro desse neurônio, essa colina vai ser acetilada, vai receber um grupamento acetato e vai se transformar em acetilcolina. Depois ela vai ser armazenada para o interior das vesículas e quando esse neurônio for estimulado, essa vesícula vai se fundir com a membrana do neurônio, da terminação nervosa, e vai liberar essa acetilcolina nas diversas regiões do nosso corpo. Tá? Essa acetilcolina ela vai então ativar receptores colinérgicos. Se for nos órgãos, são receptores muscarínicos. Se for no músculo esquelético, receptores nicotínicos. Observem que além do receptor nos tecidos, existe um receptor também na própria terminação nervosa que a liberou. Quando a acetilcolina se liga nesse receptor, que a gente chama de receptor pré-sináptico, faz com que essa terminação nervosa diminua ou pare de liberar essa acetilcolina. Tá? E a acetilcolina que permanece aqui próximo ali aos tecidos, ela vai ser destruída, ela vai ser metabolizada, degradada por uma enzima chamada acetilcolinesterase. Acetilcolinesterase, que a gente abrevia dessa maneira aqui para facilitar. Essa acetilcolina, então, ela vai ser transformada em colina e acetato. E aí interrompe a sua atividade. Essa colina que sobrou aqui, que foi produzida, metabólito que foi produzido chamado colina, pode ser reaproveitado pela própria terminação nervosa para que seja fabricada uma nova molécula de acetilcolina, ou seja, ela pode ser reciclada. O que nós vamos estudar nos próximos vídeos são os agonistas e antagonistas colinérgicos. Então, os agonistas são drogas que, de alguma maneira, vão provocar a ativação dos receptores colinérgicos. E existem duas maneiras disso acontecer. Então, existem drogas que elas mesmas apresentam afinidade pelos receptores, vão se ligar nos receptores e ativar o receptor da mesma maneira que a acetilcolina. Então, essas drogas nós chamamos de agonistas de ação direta, porque é ela mesma que vai se ligar no receptor e ativar esse receptor. Mas nós também vamos falar de agonistas de ação indireta, que são drogas que vão inibir essa enzima acetilcolinesterase. Isso vai fazer com que a acetilcolina permaneça mais tempo ali próximo aos receptores e vai ativar esses receptores de forma mais prolongada. Então, esses agonistas de ação indireta têm esse nome por causa disso. A ativação do receptor vai ser feita de maneira indireta. Quem vai ativar o receptor é a acetilcolina e não a droga que foi administrada. Então, essa droga ela fez com que o receptor fosse ativado, mas indiretamente, fazendo com que a própria acetilcolina ative mais esse receptor. E depois nós vamos também falar de antagonistas colinérgicos, que são drogas que vão impedir que esses receptores sejam ativados. Então, os agonistas colinérgicos de ação direta e indireta são drogas que vão ativar esses receptores. E os antagonistas vão impedir
que esses receptores sejam ativados. Então, nos próximos vídeos, nós vamos falar dessas drogas, quais são, quando são usadas, suas propriedades e tudo mais. Então, aguardem os próximos vídeos.